8h32, de volta com o Folha no Ar, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Unicred Norte Lagos. Hoje com a Aloysio Abreu Barbosa, estamos conversando aqui neste programa com o professor historiador João Monteiro Pessoa. Ele é professor do IFE Guarulhos e fala pra gente aí essa crise toda na Ucrânia e Rússia e Ucrânia, envolvendo todo mundo e tudo, claro que reflete pelo mundo afora. Nesse bloco agora, para a gente ir já fechando esse programa de hoje, eu vou pedir ao Aloysio Abreu Barbosa para que abra esse bloco então, Aloysio, falando sobre essa questão nacional, o que a história pode trazer para a gente aí também, sobre essa, eu até falava sobre guerra de voto, né, ou não, vamos saber. Então eu volto com você, Aloysio. A história, o Sofete fala muito isso, né? A história é bom falar do passado, falar do futuro é meio arriscado. Mas, João, vamos começar pelo nosso canavial, como diria Capi. Como é que se projeta aí? Você vive em Campos? Você é campista, não é, João? Não, de nascimento não, porque eu nasci em Minas, mas eu morei em Campos a maior parte da vida. Então, pode dizer que eu sou um campista adotado. Como eu sou interioriense, mas fui criado em Campos. Mas como é que você projeta aí, sempre tem esse critério regional, primeiro as eleições a deputado federal e estadual, considerando que a gente perdeu boa parte da representatividade conquistada em 2018. Vladimir era um deputado federal até atuante, um bom trabalho, inclusive na UF, né? A retomada dos prédios, comandou aquela emenda de bancada, mas saiu para ser prefeito e é atual prefeito. Então perdemos aí a representação. Clarice está mais radicada no Rio de Janeiro há alguns anos. Tem Macaé dois federais, né, o Cristino Auro e o Felício da Terça, e uma baixa pela Covid, sobretudo na nossa bancada estadual. Tínhamos 4 deputados de Campos, né? Bruno Dauari chegou a sair para ser secretário de Cláudio Castro, mas depois voltou. Rodrigo Bacelar saiu, continua na Segov, está forte na Segov, né, uma parte importante, qualquer governo. E, infelizmente, perdemos, né, 2 pela Covid, foram João Peixoto e Gil Viana. Como é que você vê, como é que você projeta a representatividade de Campos da região nessa eleição a deputado aí de outubro? Isso aí é um palpite, eu não sou pesquisador sobre o assunto, mas eu acho que assim, a tendência, pelo senso comum, a tendência é que vai diminuir essa representação, né? Porque Campos tem um colégio eleitoral relativamente pequeno, comparado com os colégios do Grande Rio, da região metropolitana e tal. Campos e o Norte Fluminense, como um todo, né? Essa representação expressiva que foi conquistada em 2018, ela, em alguma medida, tem a ver com a onda do bolsonarismo, né? Muitos votos carreados por 17, muita gente eleita, absolutamente desconhecida na política, eleita pelo coeficiente eleitoral do PSL, que somou muitos votos. A tendência para essa eleição, eu acho que é fragmentar esses votos, aquele grande bloco de votos de direitas, de extrema-direita, direita e tal, ou que não são de direita, mas que eram antilulistas, antipetistas, e que foram todos carreados, se concentraram no PSL, agora tende a dividir, né? Tende a fragmentar entre vários partidos. O Bolsonaro vai levar uma parte desses votos para o PL, outros partidos do Centrão que o apoiam. O PSL se fundiu com democratas, formando esse União. Eu, por exemplo, apostaria que o União Brasil vai naufragar. Eles não vão ter um puxador de voto como o Bolsonaro, eles não vão conseguir refazer, mas é uma aposta, não tem elementos empíricos para afirmar isso. Então, eu apostaria, o meu palpite é que a representação política do Norte e Noroeste Fluminense vai encolher justamente porque ela vai fragmentar. Então, vai ter menos gente, não vão ter, por exemplo, 2 deputados de Macaé. Quando Macaé elegeu 2 federais? Jamais, né? Por quê? Porque são do PSL, tiveram muitos votos de legenda e votos, aquela coisa do cara que é um puxador de voto, o Hélio Bolsonaro, o cara teve voto suficiente para fazer 2 deputados. Então, um cara do PSL entrou puxado pelos votos do Hélio, né? Isso, dessa vez, eu acho que não vai acontecer, vai fragmentar mais. Então, eu apostaria que a gente vai ter uma representação menor, né, como região, na próxima legislatura do que nessa. Mas é só uma aposta.
Só para lembrar que o PSL fica só a terça, continua do PT. E aí, assim, em termos regionais, ficou isso meia dúzia, que se não fosse um a mais do PSL, Marcão teria sido eleito não como suplente e como titular, né, da vaga. Pelo partido de Marcão, da ajuda aí, Nogueira. Ai, meu Deus, vou lembrar depois. Marcos Gomes. Mas ali foi 6 meia dúzia, em termos regionais. Agora, vamos lá. Governo estadual. Você acha que a gente vai ficar na polarização mesmo que está pintando aí entre Freixo e Cláudio Castro? E tem, quer dizer, Mourão já abandonou a possibilidade, que poderia afetar Castro, né? Vai vir senador mesmo, ou do Rio Grande do Sul, ou do Rio de Janeiro. PL. É senador. Mas tem ainda um elemento que pode mudar isso, que seria o Siciliano via governador pelo PT. Né? Como é que você avalia? Então, eu acho que falta muito tempo ainda, né? A gente está no ano da eleição, mas faltam 8 meses para a eleição e muita água para correr. 7. Muita água para correr embaixo da ponte, sim. É dia 2 de outubro, não conta o mês inteiro. Tem razão. Eu me esqueci desse detalhe. O partido de Marcão é o PL. PL, obrigado. Agradecemos ao... É isso aí. Obrigado ao Google. Que eu lembro dele no PT. Lembra da primeira eleição dele? Eu lembro dele do PPS, que nem existe mais. Mas, enfim, então eu acho que o quadro de momento, eu acho que indica essa polarização mesmo. A esquerda apoiando o Freixo, a direita apoiando o Castro. Só que, assim, quem tinha ouvido falar de Wilson Witzel em fevereiro de 2018? Então, assim, o Rio de Janeiro mostrou, aliás, há várias eleições já mostram um nível de oscilação das intenções de voto tão alto que hoje eu apostaria, quer dizer, hoje a impressão que fica é que ela vai ficar polarizada entre o Castro e o Freixo. Particularmente, eu não acredito na candidatura do Siciliano. Eu acho que o Freixo vai ter apoio do Lula e que o PT apoia quem o Lula escolher, né? O PT opera muito naquela lógica do PRI mexicano, do dedaço. O Lula diz, é esse, e o PT vai apoiar. E eu acho que o Freixo é um nome muito melhor, muito mais ligado, muito mais sintonizado com o que se deseja assim, de uma candidatura de esquerda, progressista, do que o Siciliano. Então, na candidatura de Siciliano, honestamente, eu não acredito. Embora tudo possa acontecer. Agora, não descarto a possibilidade de surgir um terceiro nome aí. O Eduardo Paes está se movendo, não para ele ser candidato, mas para viabilizar uma candidatura. E o Rio de Janeiro se mostrou nas últimas eleições assim tão volátil, o crescimento do Witzel foi tão vertiginoso, embora surfando a onda do bolsonarismo, que esse ano não vai se repetir igual, não vai acontecer da mesma forma. Mas assim, me parece que ela vai ficar polarizada entre Freixo e Castro. Mas eu não botaria minha mão no fogo, eu não cravaria essa aposta. Eu esperaria um pouco mais próximo da eleição para ter um quadro mais claro. Eu acho que o Rio é muito incerto. Só para lembrar, e aí já conectando o governador com o presidente, para lembrar que essa questão do apoio de Lula do PSB e a possibilidade de Siciliano vir ou não, que embora seja um nome, concordo com você, um nome menos propriamente de esquerda, mas em compensação também é um nome muito mais pragmático do que o Freixo, muito mais conhecedor das engrenagens do poder fluminense do que Freixo, né? Embora Freixo seja parlamentar há muito tempo, o que vai definir isso, a federação ou não do PT com o PSB, ou mesmo uma simples aliança, é São Paulo, é Márcio França, se ele vai abrir ou não para Haddad vir a governador. No caso, Márcio França viria senador, que é mais difícil que uma vaga só, né? Então, mas os analistas dizem que essa semana a conversa está mais jeitosa do que andou nas semanas anteriores, então é possível. E aí, fazendo a ponte de governo do Rio, de São Paulo, com a presidência, chegar a pergunta de 1 milhão. Polarização, a nossa Donetsk e Luhansk, né? Nossa Ucrânia e Rússia, nosso Pacto de Varsóvia e OTAN, 30 anos depois do Pacto de Varsóvia. Tem gente que acredita em ameaça comunista ainda, mas enfim. Lula e Bolsonaro, a gente foge disso, vai ter a terceira via, como é que você projeta?
Então, no caso da eleição presidencial, eu já tenho uma convicção mais forte, mais formada, de que essa polarização dificilmente será quebrada. O Bolsonaro, inclusive, nas últimas pesquisas eleitorais, mostrou um certo crescimento na intenção de voto, né? E mesmo antes desse crescimento, que ele bateu aí na última pesquisa que eu vi, ele bateu de novo em 30%, e já esteve mesmo 28%. Então, na outra, ele, acho que, se não me engano, ele tinha caído para 23% ou 24%, ele já esteve abaixo. Né? O Lula estagnou e Bolsonaro deu uma subida. Então, o Bolsonaro, apesar de tudo, da desgraça que foi o governo, da barafunda, da falta de ordem, da confusão generalizada desse governo, ele mostra uma resiliência, assim, ele tem um eleitorado cativo que dificilmente vai, se não abandonou até agora, não abandona mais. O Lula, por outro lado, aliás, é uma eleição que ela será, eu acho, provavelmente polarizada entre dois caras com base muito fiel e também com alta rejeição. Os dois têm uma rejeição mais elevada. Mas eu acho que dificilmente se escapa disso. Embora faltem 7 meses, o Lula é um nome muito conhecido, ele já foi presidente 2 vezes, ele tem um patamar eleitoral já consolidado, o Bolsonaro a mesma coisa, e se você somar esses dois patamares, não sobra espaço para crescer uma terceira via. Eu vejo muitos problemas para a terceira via. Eu estava pensando nisso outro dia. A terceira via me lembra um pouco a ideia, vai fazer 100 anos agora, né, do movimento tenentista. Então, a gente, quando fala do tenentismo, a gente sempre fala com muita simpatia, porque foi um movimento na República Velha, que expressava não apenas os ideais, os desejos de modernização e valorização das Forças Armadas, dos tenentes, dos militares, mas ele expressava os anseios da classe média brasileira, que era formada, basicamente, os militares eram de classe média, numa época em que a classe média tinha pouco espaço. Então, assim, o tenentismo ele é visto com muita simpatia pela história, pelas pessoas em geral, porque ele expressa a visão de mundo, a perspectiva da classe média, mas ele não tinha unidade ideológica, por isso que o tenentismo não foi para frente. Tinha de tudo ali, tinha nacionalistas, tinha comunistas, tinha liberais, tanto que o movimento fragmentou e deu origem a várias ramificações diferentes, né? Você está dentro do tenentismo, você tem varguistas, você tem comunistas, leninistas, você tem pessoas que depois foram apoiar o golpe de 64. Pois é, a terceira via me parece um pouco isso. Ela tem uma enorme simpatia da classe média, mas a classe média é minoritária no Brasil. A maioria da população brasileira não é de classe média. A classe média sozinha não faz verão. Você vê isso no próprio grupo lá da Folha, do WhatsApp, que fornece perguntas esse programa. Você vê como há ali um cansaço do Lula e do Bolsonaro e um entusiasmo, uma esperança com um candidato de terceira via. Só que a classe média sozinha não é capaz de alavancar um candidato presidencial. E, por último, a terceira via acaba ficando dividida entre um espectro ideológico muito amplo. Quem é a terceira via? O Ciro ou é o Moro? Pô, eles são opostos. O Ciro hoje está tentando se colocar à esquerda do Lula, esse discurso. E o Moro é um Bolsonaro de banho tomado, né? Penteado e de dente escovado. Né? É o mesmo discurso, muito parecido com o do Bolsonaro. Você vê aí outras figuras surgindo, você vê a candidatura do Janones, enfim, a Simone Tebet, Rodrigo Pacheco, candidaturas que são destinadas a morrer na praia, na verdade, a maioria delas vai acabar sendo abandonada, ou não, vão virar candidaturas nanicas. São muitos candidatos, são muitos interesses diferentes, tem uma diversidade ideológica muito grande. Eu acho difícil vislumbrar um candidato conseguir unir, amalgamar esse movimento todo. Então, a terceira via, que já é, em tese, matematicamente minoritária, ela tende a se fragmentar mais ainda, ou ir dividida, pelo menos em 2, 3 candidaturas para essa eleição. Eu acho que isso favorece os dois candidatos mais consolidados, são Lula e Bolsonaro. Eu acho que eu não tenho muita dúvida, eu diria que é praticamente certo que essa eleição vai ser... 2 coisas são certas. Primeiro, que ela vai acabar ficando entre esses 2 nomes mais consolidados. Segundo, é que ela vai ser sangrenta. Vai ser uma campanha vai ser muita propaganda negativa, o que é triste, né? Porque a gente tinha muitas coisas. Eu queria que se discutisse juros, política cambial, teto de gastos, a política brasileira para petróleo, um assunto que é pessoalmente caro para mim, que é a reforma do ensino médio. Mas quando você vê candidatos da terceira via, como, por exemplo, o próprio Moro e o Janones, quando se pergunta para ele, o Moro deu uma entrevista de 5 horas naquele programa do nazista lá, do Flow, né? Fizeram
Quando perguntaram para ele sobre educação, tudo que ele tinha a dizer era apoiar o Escola Sem Partido. Pô, nós estamos no meio de uma reforma crucial da educação brasileira, uma reforma que está sendo mal executada. O governo Bolsonaro não lidera isso, abandonou essa discussão. Então foi uma mudança implementada pelo governo Temer, que deveria ter sido discutida, evoluída a discussão. Os livros didáticos que saíram desse último ano, já com a nova proposta de ensino médio, são uma confusão tremenda. Na verdade, o risco que a gente tem é de piorar imensamente a qualidade do ensino médio. Eu não vejo nenhum candidato a presidente falando disso, né? E a discussão é escola sem partido, e aí vai ficar nessa coisa a esquerda atacando o Bolsonaro, que é genocida, que é isso, que é aquilo, a direita atacando Lula porque é corrupto, porque é leniente com a corrupção, porque vamos virar uma Venezuela. Eu percebo assim, que a gente está numa situação extremamente delicada, numa sinuca de bico, num divisor de águas histórico do Brasil, e a campanha vai passar, eu tenho a sensação que vai passar ao largo dessas grandes discussões, dos grandes debates. Esses dois candidatos provavelmente não vão botar um plano de governo claro, não vão fazer propostas polêmicas ou radicais, eles vão se concentrar em atacar o outro. Então eu acho que vai ser uma eleição polarizada entre os dois e marcada por baixaria, por fake news, por ataque, muito mais por propaganda negativa, que tenta desconstruir o outro. Vote em mim porque o outro é horrível, do que uma ideia do que uma campanha propositiva, de discussão, de apontar quais são os caminhos e as diferenças reais entre essas candidaturas. Acho que vai ser um ano bastante desagradável. Bom, meu caro professor, se deixar, é claro que a gente quer explorar mais aí esse seu conhecimento, suas opiniões também, mas o tempo voa, né? E já são 8h49, queremos muito agradecê-lo, né? Foi bom demais poder contar mais uma vez, novamente aqui com sua presença, assim como lá no grupo de WhatsApp, com suas interações e com toda a sua, o seu conhecimento. Também é importante para que forme base de informação para a gente e tudo mais. Então vai aí o agradecimento e, claro, deixar aqui para breve, né, e torcer para que a sua opinião sobre a questão da guerra lá, que ela se confirme, que não haja guerra de fato, né, e que a gente mesmo assim possa aqui estar em breve falando, né, da paz que se estabilizou, que é o que a gente pode fazer, torcer por aquela região, para que viva em paz. Muito obrigado pela sua presença, tenha um ótimo dia, você é sempre bem-vindo aqui ao Folha no Ar. Tomara que você falou aconteça, espero assim também, e foi um prazer, estou sempre à disposição de vocês. Obrigado e um abraço aí para todos os ouvintes. Aloysio? Seu João, João historiador, você tem uma especialização em história militar, João, ou não, né? Não, eu sou diletante em história militar. Eu sou especializado em história moderna, mas esse interesse em história militar é uma coisa pessoal minha mesmo. Porque assim, história é uma área muito, muito ampla, né? Mas história militar, o João, embora não tenha a formação específica, como tem muita gente que tem formação de história, que tem muito mais de história que historiador, tá aí o Hélio Gasper para provar isso sobre a ditadura militar brasileira. Mas o João considero que, dos que eu conheço, pelo menos em história militar, a fonte mais segura para consultar aqui em Campos. Quero agradecer aí ao João e espero realmente que se cumpra, que não haja uma deflagração maior do que nas duas províncias, que já está claro que vai haver, sobretudo quando essas tropas, as ucranianas e russas, ficarem frente a frente, né? Porque a Ucrânia, Putin disse que quer a integralidade das províncias e o Zelensky falou que não vai conceder. Uma hora vai bater um de frente com o outro, né? E aí, enfim, tudo pode acontecer, né? Mas esperar que a previsão se cumpra. E se infelizmente não se cumprir, atualmente vamos fazer talvez trazer o João de novo no painel para falar sobre isso, né? E é isso, quero agradecer ao João e anunciar que amanhã a gente vai trazer aqui o vereador Juninho Virgílio. Trouxemos ontem o vereador Nildo Cardoso da oposição. O programa é democrático, se baseia em pluralidade de opiniões. Vamos trazer amanhã o vereador governista, né, para dar sua versão dessa outra Rússia e Ucrânia, que é a briga
oposição e um governo pela presidência da Câmara e mesa diretora. Desculpa, porque essa comparação foi boa. Literalmente. Ali, você viu a frente da Câmara ontem? As imagens? Lá e Garotinho, Zelensky que curtiu São Pinto, cara. Cada Ucrânia tem a Rússia que merece. Rapaz, eu sou do tempo que eu fazia cobertura na Câmara e daquele dia que Bacelar pendurou as notas de R$ 50 na gravata. Eu me lembro que eu estive no gabinete do Dr. Nelson. Dr. Nelson tinha chegado do Rio por volta de 3 horas, 4 horas da manhã, e a sessão era de manhã. Dr. Nelson botava a mão assim na cabeça assim, e falou: meu Deus, esse Marco Bacelar vai acabar comigo. Era fantástico. E aliás. Eu posso contar uma história curtinha? Pode. É isso. Eu acho que define muito bem esse estilo que o João falou, desse estilo mais. O estilo que você usou para o estilo russo, João, mais ríspido. Brasil. Mas é Brasil. Então, Marco Bacelar tem origem russa. Então, enfim, estava um debate na Câmara, governo Rosinha, entre governo e oposição, e Papinha, que era do governo, né? Papinha é um título mais apaziguador e tal. E foi quando começou a passar a TV Câmara. Quando começou a sair TV Câmara. Isso foi ali no início dos anos 2000. E aí que conta bem a história do Alexandre Bastos, né? Eu não imito tão bem quanto ele. Mas aí subiu o Papinha para a tribuna. Olha, eu queria dizer que TV Câmara inaugurada. Minha filhinha ontem chamou as amiguinhas para assistir, os parlamentares de campo falando TV Câmara. Que foi um xingamento, uma agressividade. Minha filha chorou, as amiguinhas choraram. Aí Bacelar, Papinha, eu quero a parte. Aí deram a parte Bacelar. Aí vira Bacelar, Papinha, isso é muita coisa de criação. Meu filho, por exemplo, quando eu não dou porrada, garotinho, chega em casa e me dá porrada. Porra, garotinho. Então, Papinha, isso é muita coisa de criação, como é que criou os filhos? O Brasil vem de Bacelar, então eu acho que Putin fica a perder. Acho que o Bacelar mais Stalin, talvez. É muito bom. Ele é desse estilo dele, aguerrido, e os filhos seguem também essa mesma linha, né? E a gente espera que isso tudo também possa se resolver. E amanhã vamos entender um pouco mais da própria versão do Juninho também, que fala que queria ser candidato e não conseguiu ser. Enfim. Outro também de estilo Brasil, né? Também. De um lado tem aí o Putin, do outro tem o Pitbull Rosa, tem o Pitbull. O primo, né? O primo, tem. A coisa nunca foi fácil aí. Em Câmara de Vereador, você sabe que o clima é sempre muito quente. Campos tem momentos aí de câmaras com mais abrasividade do que outras cidades do país, né? Mas a gente sabe que é local realmente para discussão, para debate, e muitas das vezes desse jeito aí, nesse clima que está aí mesmo. Só para um comentário para os senhores e senhoras autoridades que ocupam esse tipo de cargo, é bom que eles se lembrem que gentileza e boa educação, gentileza e principalmente boa educação são fundamentais para o exercício. Quer dizer, você ser mal educado e grosseiro não é sinônimo de ser autêntico e verdadeiro. Você pode ser sincero e verdadeiro sem precisar descambrar para baixaria, para abrasividade, né? Só para lembrar que, assim, brincadeiras à parte, imenso respeito para Bacelar, Marco Bacelar, acho que figura, inclusive em termos assim, históricos, muito interessante, é um personagem muito interessante, né? E também pelo estilo aí de Thiago, de Juninho, são estilos parecidos. Campos produz esse estilo de político, né? Político muito, muito aguerridos, né? Hoje, por exemplo, já é o estilo de Rodrigo, já Caio e Vladimir são um estilo mais contemporizador, talvez, né? Enfim, isso é questão de estilo, né? Questão de estilo.
Mas só reforçar meu respeito aí a essas figuras aí, né? E a história de Bacelar com Papinho aqui é uma história real, aconteceu, mas tem outra história que eu podia contar aqui, mas enfim, não vou alongar não. Se for lembrar de personagens aqui, Russo Peixeiro, ele vai ficar o dia... Russo Peixeiro, só uma rapidinho. Aham. Russo Peixeiro, quando Arnaldo teve aneurisma, ficou internado, ele disputando a eleição com Pudim apoiando Campista, né, que acabaria se elegendo, e Pudim era vice de Arnaldo e assume um dia, o slogan de Pudim era chegou Pudim. Chegou Pudim, chegou Pudim. Aí Pudim assume num dia e cai no outro. Aí foi a manchete da Folha, chegou Pudim, saiu Pudim. E Russo Peixeiro, no tribunal da Câmara, que era arnaldista, falando garotinho, né? Esse menino de caça curta colocou a coriza na cabeça do Arnaldo. Aquele estilo que não é muito bom. É muito bom. Mas são boas histórias que hoje contamos até com graça, mas marcaram realmente a época em Campos. Gente, aqui são 8h59. Professor, mais uma vez, um forte e grande abraço. Bom carnaval para o senhor. Aproveita aí. Hoje é quarta-feira, você vai ligar hoje para as pessoas. Cara, Nogueira, hoje é quarta de carnaval, Nogueira. Eu não estou aí, não. É impressionante esse país. Um abraço, querido. Obrigado, professor. Um abraço a vocês. Um abraço. Meu caro Aloysio, são 8h59, só para a gente fechar esse programa, e aí é capa da Folha hoje, como a gente já falou, né? Campos faz agora a busca por 25 mil não vacinados contra a Covid e vai utilizar o CCZ como equipe de tática aí para buscar essas pessoas, para oferecer a vacina até na casa dessas pessoas. E claro, um outro assunto que nós já falamos aqui, você abriu o programa lamentando e nós também lamentamos muito, e nossas condolências aí a todos os familiares e amigos do Dr. Geraldo, que faleceu aos 90 anos para a Covid. Só reforçar meu pesar pessoal aí. Era uma pessoa que eu tinha muito carinho, muito respeito, né? Considerava um amigo. Dr. Geraldo Guzmão morreu aos 90 anos ontem, às 21 horas. Estava 20 dias internado no Hospital da Unimed. Né? Foi amigo do meu pai, né? O jornalista Luiz Cardoso Barbosa, morto em 2012. E aproveitar até esse gancho que entrevistou aqui hoje um historiador. Essa geração, é a mesma geração de Aloysio, de Geraldo, é uma geração do pós-Segunda Guerra Mundial, né? Ela cresceu ali na criança com a Segunda Guerra e o pós-Segunda Guerra, onde esse mundo bipolar, né, que a gente falou agora há pouco dos Estados Unidos e União Soviética foi construído, que é com a queda do Muro de Berlim em 1989, com a dissolução da União Soviética em 91, e agora o Putin quer retomar, né? De certa maneira. Mas é uma geração que deixa saudade, deixa um hiato, uma geração muito valorosa, que viveu sob uma ditadura militar, reconquistou a democracia, é uma geração que pode legar muita gente. Fica o exemplo, né, desses grandes homens que foram, e também lamentar a morte de Geraldo Sarno, amigo muito querido, cineasta, baiano, radicado há muitos anos no Rio de Janeiro, que também, como o Dr. Geraldo, homônimo, né? O Dr. Geraldo Guzmão morreu no Rio de Janeiro, no Copador, também de Covid, tinha 83 anos. E, enfim, teve uma passagem aqui em Campos, na Escola Brasileira de Cinema e Televisão, na qual trabalhei com ele na UENF, projeto que acabou, infelizmente, não indo à frente, né, para o qual foi reformado, só lá dos jesuítas, só lá do colégio ali do século XVII, ali em Goitacazes ali. Enfim, diretor de classe como Viramundo, que é um documentário marcante do cinema novo, né? Diretor de Coronel Domiro Gouveia, que é um filme de ficção.
Rumbi de Falco falando no personagem real ali do Nordeste brasileiro, que tentou barrar os ingleses produzindo, não só produzindo, plantando algodão, como fiando o algodão, e talvez por isso tenha sido morto, né? Almir Glauber Rocha, uma figura marcante da cultura nacional e que também tive orgulho de chamar de amigo, foi um mestre e um irmão mais velho, que vão com Deus e sabemos honrar os seus legados. O melhor é isso, né, dessa vida, é deixar esse legado bom para os amigos, para os parentes, é isso que fica daqueles entes queridos nossos. Bom, 9h03, então você já confirmou. Amanhã o vereador Juninho Virgílio estará conosco aqui a partir das 7h. Por hoje encerramos mais um Folha no Ar ao vivo com o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano, Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Fique na Folha, fique em 98,3, a rádio que toca você.